abrindo alas para mais um mergulho profundo aqui no podcast. E hoje, meus amigos, o destino é surpreendente. Vamos desvendar os mistérios e os sabores do vinho colombiano. É isso aí. Preparem-se para uma viagem que vai além do cafezinho. Falando nisso, imagino que muita gente, quando pensa em Colômbia, pensa em café, né? Mas pelo que eu vi nos nossos arquivos, tem muito mais história por trás das bebidas colombianas. E essa história começa bem antes dos grãos de café. Ah, se começa. Nós estamos falando de uma tradição milenar de bebidas fermentadas. Sabia que bem antes da chegada dos espanhóis, os povos indígenas da Colômbia já produziam a xixa. Xixa, me soa familiar, mas não lembro de onde. É uma bebida alcoólica feita a partir da fermentação do milho. E não era só uma bebida qualquer, viu? A xixa tinha um papel cultural importante, presente em rituais, celebrações, era parte da vida daquelas comunidades. Olha só. Ou seja, já existia na Colômbia essa cultura de transformar ingredientes simples em algo mais, digamos, potente. Com certeza. E aí, no século XVI, chegam os espanhóis com suas uvas europeias, as famosas vitis vinifera. Imagino que foi um choque de culturas, né? Mudar completamente a matéria-prima da bebida. Imagina só, era como tentar encaixar uma peça de quebra-cabeça no lugar errado. Clima tropical, alta umidade, pragas e doenças totalmente desconhecidas para as uvas europeias. Um desafio e tanto para os primeiros produtores. Nossa, imagino que não foi fácil. E aí? Eles desistiram e voltaram pra xixa. De jeito nenhum. E é essa a parte fascinante dessa história. Os colombianos demonstraram uma resiliência incrível, adaptando as técnicas de cultivo e experimentando com diferentes variedades de uva até encontrar as que estavam bem por lá. A gente sabe que o povo colombiano é persistente. E por falar em adaptação, me conta mais sobre esse tal terroir colombiano. Quando penso em Colômbia, me vem à mente florestas tropicais, plantações de café nas montanhas. Não é exatamente a imagem que a gente tem de um vinhedo clássico, né? E aí que a mágica acontece. O terroir colombiano é muito mais diverso do que a maioria das pessoas imagina. Não se limita só aos trópicos quentes e úmidos. Tem os Andes com suas montanhas majestosas, vales e altitudes variadas, criando um mosaico de microclimas. Caramba! Quer dizer que a gente não pode falar em vinho colombiano, mas em vários, cada um com sua personalidade própria. Exatamente. E cada região tem características únicas que influenciam diretamente no sabor e no aroma do vinho. Incrível, né? Incrível demais. Mas e essas altitudes variadas, o que isso muda na produção? Ah, muda tudo! Você encontra vinhedos a mais de 1.600 metros de altitude, chegando a 2.600 metros em algumas regiões. Imagina só. Essa altitude proporciona temperaturas mais amenas, o que é crucial para o cultivo de uvas. É como se as uvas estivessem em espiar de montanha, relaxando no clima fresquinho. Mas, além da temperatura, o que mais a altitude influencia? As oscilações térmicas, por exemplo. Oscilações térmicas. Não me diga que as uvas colombianas têm aulas de física também. Que nada. É mais simples do que parece. As oscilações térmicas são as diferenças de temperatura entre o dia e a noite. As uvas aproveitam o sol durante o dia e se refrescam com o ar da montanha à noite. Essa variação de temperatura é fundamental para uma maturação mais lenta e equilibrada. Interessante. É como se elas tivessem o melhor dos dois mundos. Mas imagino que não é só o clima que influencia, o solo também deve ter um papel importante, né? Com certeza. E mais uma vez, a diversidade é a palavra-chave. Na Colômbia você encontra solos vulcânicos, aluviais, argilosos. Cada tipo de solo contribui com minerais e nutrientes específicos, resultando em vinhos com características únicas. Olha só, já tô quase trocando meu vinho de sempre por uma garrafa colombiana. Mas me conta, que tipo de uvas a gente conta por lá? É só uva europeia ou tem alguma nativa? Tem de tudo um pouco. É incrível como algumas uvas internacionais se adaptaram bem ao terroir colombiano. E você também encontra variedades nativas que estão sendo redescobertas e valorizadas. Que legal. Começando pelos tintos, tem algum nome familiar? Algum que a gente já conhece de outras regiões? Claro, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah. Essas uvas encontraram um novo lar nos vinhedos colombianos, mas com um toque especial, claro. Então, mesmo sendo uvas conhecidas, o sabor é diferente por causa do terroir. Exatamente. O terroir influencia tudo. Por exemplo, um Cabernet Sauvignon colombiano pode ter taninos mais macios e um sabor frutado mais intenso do que um Cabernet Sauvignon de Bordeaux na França. Nossa, que fascinante. É familiar, mas ao mesmo tempo novo. E me fala dessas uvas nativas que você mencionou, quais são as mais comuns? Uma que você vai encontrar bastante é a uva país. Ela foi uma das primeiras a chegar na Colômbia com os espanhóis e produz vinhos mais leves, frutados, com um toque rústico, perfeitos para harmonizar com a culinária colombiana. Que legal. Imagina só, um vinho com história. E além da país, tem outras uvas nativas que estão voltando à moda. Sim, a Moscatel de Alejandria, a Vigiriega, a Torrontés Riojano. Anotei aqui para não esquecer. Mas com tanta variedade de uvas e paisagens, me explica uma coisa. Onde exatamente ficam esses vinhedos? Existem regiões específicas para a produção de vinho na Colômbia.
Sim, a Colômbia tem diversas regiões vinícolas, cada uma com características próprias, algumas mais famosas, outras ainda pouco exploradas. E qual que a gente pode destacar hoje? Me fala um pouco sobre elas. Vamos começar com o Vale do Cauca, uma das regiões mais tradicionais. Vale do Cauca, me parece familiar. É porque é de lá que vem grande parte da produção de vinho colombiana. E sabe o que é mais legal? Eles conseguiram superar os desafios do clima tropical usando tecnologia e técnicas inovadoras. Olha só. E que tipo de vinho eles produzem por lá? No Vale do Cauca você encontra vinhos brancos feitos com a moscatel de Alejandria e tintos com Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah, por exemplo. Interessante. Alguma vinícola específica que você recomenda? Se você gosta de história, não deixe de visitar a Casa Graçales, uma das vinícolas mais antigas da Colômbia. E para conhecer técnicas modernas e vinhos com uvas francesas, a Marquês de Leiva é uma ótima pedida. Já anotei as dicas. Agora me fala de outra região que seja bem diferente do Vale do Cauca. Que tal Boiacá? É uma região de altitude com vinhedos localizados nas montanhas. Vinhedos nas montanhas, que diferente. Condições climáticas de Boiacá são bem diferentes do Vale do Cauca, o que resulta em vinhos com características bem particulares. E como são esses vinhos de altitude? Em geral, eles são mais elegantes, complexos e com uma acidez mais pronunciada. Já estou imaginando o sabor. Que tipo de uva eles usam por lá? Em Boiacá você encontra Chardonnay, a Sauvignon Blanc, Riesling para vinhos brancos e Cabernet Sauvignon, Merlot e até Pinot Noir para os tintos. Nossa, quanta variedade. E tem alguma vinícola que você recomenda? Tem a Encarin, uma das pioneiras na produção de vinhos em altitude, e a Vinha Cavaloma, especializada em espumantes. Espumantes colombianos. Precisa experimentar. Mas de fala, tem mais alguma região que a gente precisa conhecer? Claro. Huila está se tornando uma região vinícola importante. Com seus solos vulcânicos e clima tropical de altitude, Huila tem um terroir único que produz vinhos com personalidade forte. Solos vulcânicos. Que incrível. E o que eles estão produzindo por lá? Para vinhos brancos, a Viognier tem se destacado. E para os tintos, a Syrah está mostrando um grande potencial. Huila já está na minha lista de lugares para visitar. Agora me conta, além das uvas e do terroir, tem algum segredo na produção do vinho colombiano? Algum toque especial que só eles têm? É claro, a produção do vinho colombiano é uma mistura fascinante de tradição e modernidade. Que legal! Tipo, receitas antigas passadas de geração em geração, combinadas com tecnologia de ponta. Isso mesmo. Os produtores colombianos são mestres em adaptar técnicas para se adequar ao clima local e às uvas que eles cultivam. Por exemplo, a maceração a frio, uma técnica que realça os aromas e sabores da uva, é muito utilizada na produção de vinhos brancos e rosés. Interessante. E a fermentação, como funciona? Eles utilizam tanques de aço inoxidável com temperatura controlada para garantir uma fermentação mais precisa e preservar as características da uva. Nossa, quanta tecnologia. Mas e o envelhecimento em carvalho? Eles também fazem. Sim. O envelhecimento em carvalho é usado para dar complexidade e estrutura aos vinhos, mas a escolha do tipo de carvalho e o tempo de envelhecimento variam de acordo com o estilo de vinho que o produtor deseja criar. Parece que cada etapa da produção é cuidadosamente planejada. Mas quem é o maestro dessa orquestra? Quem decide tudo isso? O enólogo. Ele é responsável por entender o terroir, as uvas e as técnicas de produção para criar vinhos que expressem a identidade da região. É como um artista. E falando em arte, não podemos esquecer que o vinho é feito para ser apreciado, né? Principalmente para a culinária colombiana, que é tão rica e saborosa. É verdade. Harmonizar vinhos colombianos com pratos típicos da Colômbia é uma experiência incrível. Retomando o nosso mergulho no mundo dos vinhos colombianos. Da última vez a gente estava falando sobre essa crescente cultura do vinho na Colômbia, né? E o papel do enoturismo, lembra? Sim, sim. E eu tô aqui imaginando a gente passeando por vinhedos cercado por paisagens colombianas, de tirar o fôlego, né? Ah, com certeza. É uma experiência que envolve todos os sentidos. E o legal é que o enoturismo colombiano vai além de só degustar vinhos. Ele te coloca em contato com a cultura local. Entendi. É como se fosse uma imersão cultural com um toque de vinho. É isso aí. Você pode se ver aprendendo sobre música tradicional colombiana, explorando cidades históricas, experimentando artesanato local. É uma maneira de mostrar a riqueza e a diversidade que a Colômbia tem a oferecer. Que demais. Mas, voltando ao vinho em si, a gente falou sobre o terroir único, as variedades de uva, as técnicas de produção, mas e o estilo geral do vinho colombiano? Tem algum fio condutor que une todas essas regiões e uvas? Boa pergunta. E apesar de cada região ter sua própria personalidade, digamos que existe uma certa vibração, frescor, que você encontra nos vinhos colombianos. Vibração e frescor. Gostei do que eu ouvi. Faz todo sentido quando você considera o clima, né? Os produtores colombianos aprenderam a usar as condições naturais a seu favor.
criando vinhos mais leves, frutados, com aromas que lembram frutas tropicais. Ah, entendi. Então a gente não tá falando de vinhos pesados, encorpados, cheios de tanino, né? Não, em geral, não. Os vinhos colombianos são mais sobre elegância, equilíbrio e, como eu disse, frescor. São vinhos fáceis de beber, sabe? Que você pode apreciar em um dia quente, harmonizar com vários tipos de comida. Perfeito para quem está começando a explorar o mundo do vinho como eu. Exatamente. E é isso que é tão legal no vinho colombiano. Ele é acessível, sabe? Convidativo, mesmo para quem se sente intimidado por vinhos de outras regiões. É como se fosse uma porta de entrada para o mundo do vinho com toque especial colombiano. É isso aí. É a chance de descobrir novos sabores, expandir o paladar e, quem sabe, até mudar a sua ideia do que é um bom vinho. Adorei. E se alguém te perguntasse por que eu deveria experimentar vinho colombiano? O que você diria? Eu diria que é mais do que só experimentar algo diferente. É descobrir vinhos com história para contar, vinhos que refletem um terroir único, uma cultura rica, uma paixão por fazer algo especial. Bela resposta. Já estou aqui me imaginando em um restaurante pedindo uma garrafa de vinho colombiano para acompanhar a refeição. E é essa a ideia. Despertar a curiosidade, a vontade de explorar esse mundo novo. Missão cumprida. Mas falando sério agora, a gente sabe que a indústria vinícola colombiana ainda enfrenta alguns desafios, né? A gente já falou dos impostos altos, da dificuldade de distribuição, mas você acha que tem outros obstáculos que os produtores precisam superar para se firmar no mercado global? Sim, com certeza. Um dos maiores desafios é mudar a percepção de que a Colômbia não é um país produtor de vinho de verdade. Muita gente ainda associa a Colômbia só ao café e leva tempo para mudar essa imagem, né? É tipo mostrar para o mundo que o vinho colombiano merece um lugar na mesa, né? Exatamente. E acho que uma das chaves para isso é manter o foco na qualidade e na consistência. Produzir vinhos que não sejam só bons, mas que sejam excelentes, que possam competir com os melhores do mundo. Mostrar que eles não estão para brincadeira, né? É isso aí. E eu acredito que os produtores colombianos têm tudo para conseguir. Eles são apaixonados pelo que fazem, dedicados e estão sempre buscando melhorar. Que legal. E para a gente finalizar essa segunda parte do nosso mergulho no vinho colombiano, qual mensagem você deixa para os nossos ouvintes, o que eles devem levar para casa? A mensagem é simples. Não subestimem o vinho colombiano. É uma indústria vibrante, em constante evolução, com muita história para contar e um futuro promissor. Vale a pena conhecer. Concordo plenamente. Na próxima e última parte do nosso mergulho, a gente vai continuar explorando os desafios e as oportunidades dessa indústria que promete dar o que falar. Chegamos à parte final do mundo do vinho colombiano. Já exploramos a história, o terroir, as uvas, as técnicas de produção, as harmonizações. Ufa, quanta coisa! Mas agora eu quero saber, e o futuro? O que podemos esperar do vinho colombiano daqui para frente? É só uma onda passageira ou tem algo mais consistente fermentando por lá? Olha, eu acredito que existe uma base sólida para um crescimento sustentável. Lembra que a gente falou sobre a ascensão da classe média na Colômbia e o interesse crescente por vinhos. Sim, sim. Então, esse é um fator importante e que veio para ficar. As pessoas estão mais dispostas a experimentar coisas novas, a buscar qualidade, e isso abre um leque de oportunidades para o vinho colombiano. O mercado interno parece promissor. Mas e lá fora? Você acha que o vinho colombiano tem potencial para conquistar o paladar dos estrangeiros? Ah, com certeza. A gente já vê alguns sinais disso acontecendo. Os vinhos colombianos estão começando a aparecer em restaurantes internacionais, ganhando prêmios em concursos renomados. É um processo gradual, mas a tendência é de crescimento. Que legal. E na sua opinião, qual é a chave para o sucesso no mercado internacional? O que os produtores colombianos precisam fazer para se destacar? Eu diria que é manter o foco na qualidade, na inovação e na narrativa. São esses os elementos que vão diferenciar o vinho colombiano dos demais. Interessante. Vamos falar de cada um deles. Quando você diz qualidade, o que você quer dizer exatamente? É produzir vinhos bem feitos, sabe? Equilibrados, que expressem o terroir de onde vieram. É ter cuidado em cada etapa do processo, desde o cultivo da uva até o engarrafamento. É buscar a excelência sempre, sem abrir mão da qualidade. Não dá para fazer vinho meia boca, né? Exatamente. E a inovação também é fundamental. A gente já viu que os produtores colombianos são criativos, são dispostos a experimentar coisas novas. A gente falou de como eles adaptaram as técnicas de produção para o clima tropical, de como eles estão explorando as uvas nativas e que outros tipos de inovação a gente pode esperar no futuro. Eu acredito que a gente vai ver uma exploração ainda maior das uvas nativas. Elas têm um potencial enorme para criar vinhos únicos, com a cara da Colômbia. É tipo um selo de identidade, né? Um sabor que só a Colômbia tem. Isso mesmo. E outro ponto importante é a sustentabilidade. Ah, sim. Sustentabilidade é fundamental hoje em dia, né?
Com certeza. Os consumidores estão cada vez mais conscientes e buscam produtos que sejam produzidos de forma ética e responsável. Eles querem ter certeza de que o vinho que estão bebendo vem de um lugar que respeita o meio ambiente e as pessoas que trabalham lá. Exatamente. E eu acho que os produtores colombianos estão em uma posição privilegiada para abraçar a sustentabilidade. Eles já trabalham em harmonia com a natureza, adaptando as técnicas de produção ao clima tropical. Então é aprimorar as práticas que eles já têm e quem sabe ir além, né? É isso aí. Adotar práticas de agricultura orgânica, conservar água, reduzir emissão de carbono, garantir boas condições de trabalho para os funcionários, enfim, é ter uma visão holística da produção, que leve em conta não só a qualidade do vinho, mas também o impacto social e ambiental. Faz todo sentido. E a narrativa? Porque ela é tão importante para os produtores colombianos. Porque cada garrafa de vinho colombiano tem uma história para contar. É a história de uma terra com uma cultura rica, uma história fascinante, uma paixão por criar algo especial. É compartilhar essa jornada com o consumidor, sabe? Criar uma conexão que vai além do sabor. Não é só vender o produto, é vender uma experiência, né? Exatamente. E eu acho que os produtores colombianos têm uma história incrível para contar. Uma história de superação, de adaptação, de amor pela terra. Uma história que vale a pena ser ouvida. Você realmente nos mostrou um panorama incrível do potencial do vinho colombiano. Agora, para a gente finalizar esse mergulho, qual mensagem você deixa para os nossos ouvintes que estão curiosos para conhecer esse mundo novo? Eu diria, abram a mente e o paladar para o vinho colombiano. Experimentem sem medo, com curiosidade e vontade de descobrir algo novo. O vinho colombiano é um convite para uma aventura sensorial, uma viagem por sabores, aromas e histórias que vão te surpreender. Um brinde a isso. E um brinde ao vinho colombiano, que tem tudo para conquistar o mundo. Obrigado a todos que acompanharam a gente nesse mergulho. E até a próxima, em mais uma expedição pelo universo das bebidas.